Fala, turma! Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do De Propósito, aquele podcast em que nenhum episódio é por acaso. Todo episódio que a gente faz tem um porquê de existência, afinal, o podcast é sobre inovação social, sobre transformação social, sobre propósito. Então, a gente recebe sempre pessoas que estão inspirando outras pessoas a causarem transformações. Quem está ligado aí nos episódios iniciais da temporada sabe que eu sempre trago comigo um co-anfitrião ou uma co-anfitriã para estar do meu ladinho, geralmente é alguém que me auxilia muito, inclusive, em questões mais técnicas. E hoje eu trago uma amiga querida que eu super admiro, Bruna Albuquerque, fundadora do Manifesto Ambiental, e o resto quem vai apresentar é ela própria. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês, de estar com a Alice, que é uma pessoa que eu admiro, e também de poder falar um pouco, né, dessa nossa atividade, do ativismo, de que forma a gente se movimenta para chamar a atenção e estar aqui no Pilar também, né, que é um lugar tão simbólico. A gente está no centro do Recife, num lugar de educação comunitária também. Continuemos sem microfonia. E é isso. Obrigada. Boa tarde a todo mundo. Boa, gente. E aí, para quem está assistindo, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês que eu preciso apresentar aqui minha convidada especial, mas deixa vocês entenderem. O De Propósito, essa primeira temporada toda está sendo gravada dentro do Hack and Play, um dos maiores festivais de inovação, empreendedorismo, economia criativa. Está fervendo aqui o centro do Recife e a gente está com o nosso estúdio cravado na comunidade do Pilar, que é uma comunidade potente, assim, de pessoas incríveis, resistência, e a gente tem o prazer de estar dentro de uma escola. Então, educação, resistência, social, tudo isso aliado às temáticas do Hack and Play faz com que esse momento seja ainda mais especial. E temos plateia ainda mais, por isso que a gente deu boa tarde, porque tem gente aqui assistindo. Agora bora chamar, né? Bora. Vamos falar de Alice Patachó, nossa convidada de hoje, bem-vinda. Olá, gente, boa tarde. Obrigada por me receber hoje. Obrigado por tu arranjar uma agendinha para estar aqui, né, nessa tua temporada em Recife. É um prazer muito grande. Que coisa boa, fico muito feliz mesmo. Voz jovem e tão necessária, né? Isso. Deixa eu falar uma coisa, vou logo falar uma coisa que rolou aqui antes de começar o podcast. A gente se encontrou aqui antes do comecinho de gravar o episódio e vai rolar, está rolando também um mutirão de pintura com crianças aqui na comunidade como parte aí da programação do Hack and Play. E aí tu foi lá pro meio da criançada, a criançada foi conversar contigo, eu vi teus olhos brilhando, eu disse, Alice gosta de criança. Adoro criança. Eu cresci no meio de muita criança, né? Porque a minha família é uma família bem grande. Então, eu sempre fui acompanhada de muitos primos e tinha muitas crianças na aldeia, então a gente se acostuma em muitos momentos da vida, assim, ter crianças sempre por perto, né? E principalmente quando se trata de educação, né? Já atuei em escola indígena, minha mãe é professora, então eu sempre fui apaixonada pelo ensino infantil. E eu sempre gosto, assim, de ter essa troca. Também eu gosto muito de como as crianças têm um jeito inocente de perceber o diferente, né? E de respeitar também o diferente, que é muito legal. E aí eu gosto muito de tirar as dúvidas, de conversar com as crianças e, sei lá, ter essa conexão. E você, criança, assim, como foi que a criança foi se tornando a comunicadora, a influenciadora, né? Obviamente, Alice Patachó. Minha mãe fala que eu era uma criança muito tagarela, assim, muito... metralhava palavras, assim. Mas eu acho que isso nasce muito mais na adolescência, quando eu perco um pouco a vergonha, porque eu também era um pouco tímida com quem não era de casa, mas também pela influência de outras pessoas, né? Porque eu sempre tive muita gente próxima que conversava e sobre vários assuntos até políticos, então a minha adolescência foi muito voltada para isso. Eu sempre gostei, me interessei muito nos temas políticos. E aí isso chega assim depois na comunicação e vira o que a gente é hoje, né? Mas tu vê um momento, aquela pergunta que todo mundo fica, mas tem um momento, tem um marco, tem uma virada de página, tem um post em específico que tu fez aqui, eu entendi que eu era uma comunicadora no sentido de, é isso que eu vou fazer profissionalmente, vou levar à frente, essa vai ser minha linguagem ativista. Teve algum momento que para você foi um marco? Ai, teve muitos, assim, alguns que me marcaram muito, alguns que foram importantes para crescer nas redes sociais, claro,
mas alguns que me marcaram mais do que outros, assim, porque tinham pautas extremamente importantes e sensíveis para mim. Então, acho que foi o que eu realmente gostava de fazer. A gente faz aquilo que a gente precisa fazer e faz aquilo que a gente gosta de fazer. Eu acho que na época dos incêndios no Pantanal, durante a pandemia, eu acho que foi um desses momentos, porque eu trabalhei muito com outras comunicadoras indígenas e eu amei muito fazer aquilo, porque eu fazia uma coisa de muito coração, assim, também num completo desespero, de choro, porque a gente chorava às vezes quando a gente via as imagens. E tinha todo um sentimento assim em torno disso. Eu acho que foi o momento que eu entendi ali que realmente o que eu fazia mexia com as pessoas, conectava as pessoas e gerava de um jeito ou de outro mudança, sabe? Porque a gente conseguiu arrecadar uma grana muito grande para poder levar água para os animais, para conseguir equipamento, para conseguir resolver a questão do incêndio, porque na época foi muito difícil, o Estado não ajudava exatamente. Então, acho que foi um momento único, assim, para entender que isso era muito maior do que eu imaginava, que não era uma brincadeira, sabe? Então... Eu achei interessante, né, isso que o Pedrinho trouxe sobre esse momento. Eu também, assim, me considero, né, e faço essa atividade do ativismo, que é tão importante, né? Eu acho que talvez é esse levante, né, quando a gente sente que a gente pode fazer algo, que a gente pode ter uma voz, e especialmente uma voz indígena, né, de uma mulher jovem, é muito potente. E eu queria te perguntar também, como é que o que você definiria por ativismo? O que é que você enxerga? Que conselho você daria para outras garotas que estão vivendo problemas na sua comunidade, que estão vivendo problemas de racismo ambiental, né, de falta de acesso a um meio ambiente equilibrado? Então, você que se tornou uma voz, né, uma voz a ser ouvida, que você pôde nos representar na COP. Então, o que é que você fala para todo mundo que está em casa, incomodada com alguma coisa e que não sabe por onde começar, que quer lançar mão desse ativismo? Eu acho muito legal, assim, que as pessoas... Eu não conhecia o termo, nem me titulava ativista há alguns anos atrás, porque era uma realidade muito diferente do que a gente fazia, de fato, assim, ter um nome específico para isso. Mas esse é o trabalho que lideranças indígenas fazem há muito tempo antes desse nome existir, ativismo, né? Hoje eu uso o termo, não tenho um problema com isso, mas antes disso eu sou uma liderança indígena e isso é muito importante para mim, assim, ressaltar o quanto isso é marcante também na vida das meninas indígenas, porque muitas vezes a gente não se enxerga nessa possibilidade de espaço, principalmente nos lugares onde a gente vive, nas aldeias onde a gente vive. E quando eu falo sobre meninas ocupando, principalmente meninas, né, um recorte de gênero que é fundamental hoje a gente pensar nisso, dentro da questão de liderança, dentro da questão de ativismo, seja ambiental, seja dos direitos humanos, a gente tem que falar assim que, apesar da dificuldade que existe, que são muitas, assim, a gente não tem noção de quantos obstáculos são colocados todos os dias para as meninas alcançarem esses espaços. Eu passei por muitas dificuldades, claro, mas eu tenho certeza que existem pessoas que tiveram situações ainda piores, assim, para conseguir vencer essas situações. E quando a gente fala disso, me vem muito à mente, assim, a situação que é a gente fortalecer a educação, a gente mostrar que as meninas, principalmente as meninas indígenas hoje, que vêm sofrendo uma grande evasão escolar, principalmente depois da pandemia, que a gente continue dentro das escolas. Esse é um ponto muito importante para fortalecer nossa pessoa, nosso trabalho, mas principalmente o nosso ativismo, nossa liderança e buscar sempre, sabe? Porque a gente precisa muito de apoio das lideranças, muitas vezes. Eu precisei do apoio dos meus caciques, das minhas lideranças, da minha mãe, que é uma liderança e foi, assim, sem dúvidas, exemplo na minha vida. Mas a gente precisa muito disso, porque às vezes só a pessoa existir ali já é muito legal, mas colaborar, fortalecer, pegar na mão, levar na reunião é assim sensacional. A gente ter um senso de responsabilidade, porque muita gente associa que a juventude ela está aqui vivendo uma juventude completamente diferente e alheia à responsabilidade. Isso não é verdade. A gente já passou da época de achar que jovem é bagunça, né? Então, assim, é pensar nisso também e
fortalecer para que continue acontecendo. A gente não pode formar um futuro, um adulto responsável com tudo aquilo que o pai e a mãe almeja, sem conseguir produzir isso de um jeito diferente, né? Só esperando do jovem que faça. É um trabalho comunitário. Que eu acho que é um pouco o que acontece hoje com as questões ambientais, né? De alguma forma, é como você falou, né? Jovem não é bagunça, mas talvez se a gente tivesse um mundo mais equilibrado, os jovens poderiam estar focando em outras coisas. E não, às vezes, uma luta que é tão severa, né, quanto a perda de um direito ao território, ou um risco de morte, né, como a gente vê em tantos territórios indígenas, nas próprias comunidades. E que bom, né, que você teve quem te acompanhasse, que você também seja a porta de entrada para muitas outras pessoas, a quem a futura geração pertence, né? Queira ou não queira, são vocês que vão tocar. É muita responsabilidade. E falando em responsabilidade, Bruna, tu citou a questão da COP, né? Isso. E o discurso foi bem disseminado, né? E eu confesso que eu fico muito curioso muitas vezes para entender um pouco dos bastidores, assim. Como chega o convite, como chegou a acontecer? Uma coisa muito legal que eu quero comentar sobre essa questão da COP é que muita gente acha que eu fiz o discurso da COP 26. E, na verdade, não fui eu. Foi a Chay Suruí que fez esse discurso. Eu discursei na COI, que é a COP jovem. Mas tu estava na COP? Estava na COP. Mas quem fez o discurso? Foi a Chay. A primeira abertura indígena da COP foi com a Chay, e que também é muito amiga minha, uma ativista sensacional, acompanho ela. Mas eu fiz o encerramento da COI, que é a COP da Juventude, onde a gente discute com os jovens sobre as mudanças climáticas e projeta soluções. Tanto que, assim, no fim da COI, a gente produz um documento bem grande que fala sobre essas alternativas, essas soluções, e a gente entrega ao presidente da COP, que né, no ano era o Alok Sharma. Então, ele acompanhou o meu discurso, recebeu a carta que a gente preparou, a documentação, e aí depois a gente tem a COP. Mas como a gente estava na cidade... Antes da COP. Então, tá. E como a gente estava na cidade, a gente ficou para a COP também. Mas o convite, ele veio assim, de amigos de uma associação francesa, que já acompanham há algum tempo povos indígenas no Brasil e queriam uma representatividade. Na verdade, a ideia era fazer uma turnê, passar alguns dias em Paris e fazer a COP, que seria em Glasgow. E aí a gente conseguiu uma credencial assim, sofrida, para poder conseguir estar lá e conseguir conversar com as pessoas, né? Então a gente fez alguns contatos, a gente conversou com a prefeita de Paris sobre as soluções que Paris tinha e o qual a gente poderia inserir outras soluções brasileiras também nessa relação ambiental e conversar entre os países, né? Porque é importante a gente ter um apoio internacional daquilo que a gente planeja fazer no Brasil hoje. Infelizmente, a gente não vive sozinho, isolado de tudo no mundo. Então, assim, tem esse entendimento, essa participação de outros lugares. E aí aconteceu que a COP foi um momento assim muito importante para dar mais visibilidade à causa e principalmente aos ativistas indígenas, porque foi um ano marcado pela presença indígena. A gente teve uma comissão bem grande lá de indígenas que foram independentes, como o meu caso, com os amigos, mas também de indígenas que foram pelas organizações, como a PIB, que é a nossa maior articulação, né, no Brasil, e outras regionais. E a indicação de Malala para o prêmio de uma das 100 mulheres mais influentes de 2022 veio pós-COI-COP. Veio depois. E o que cada momento desse trouxe de novo? Assim? Por exemplo, a questão da premiação de mulher, né, influente de 2022. O que traz de diferente? O que chega de diferente? Olha, é muito difícil pensar nisso, assim, porque é um título que eu não sei nem se realmente eu sou merecedora disso, sabe? Porque existe tanta gente incrível no mundo fazendo coisas sensacionais. E principalmente mulheres que merecem ser destacadas assim, pelo tipo de projeto que vem direcionando as comunidades, os espaços em que elas ocupam. Nessa lista, a gente teve 3 brasileiras. E, assim, por exemplo, a Erika Hilton está na lista, então eu fiquei meio assim, gente, é sério que eu estou aqui do lado dela? É muita responsabilidade. Mas também é muito incrível assim, pensar no quanto isso deu evidência ao meu trabalho e colaborou para que outros projetos que a gente vinha atuando conseguissem se manter, conseguissem nascer através desse processo, né?
Então, assim, eu entendi que, apesar de não gostar muito desse lado, também tem uma ponte que se forma através desse tipo de contato. E nesse meio que a gente trabalha, a gente precisa dessas pontes sendo realizadas para conseguir fazer mudança na vida das outras pessoas, né? Sabe o que eu fico pensando? Toda vez que eu vejo algum destaque acontecendo, ou em crescente, alguma pessoa que começa a ganhar um destaque ou chamar muita atenção, e a gente começa a ver aquela pessoa numa ótica muito de força, de luta, né? Eu fico... Bom, cada um tem suas vulnerabilidades, né? A gente sabe que nós temos aí as potências e vulnerabilidades. Eu fico sempre me perguntando, assim, qual seria a vulnerabilidade, assim? O que é que as pessoas não enxergam de Alice, que a Alice diz assim, gente, deixa eu levantar o dedo e dizer para vocês um negocinho. Gente, eu sou uma pessoa que precisa muito de terapia, eu falo isso direto. Todo mundo. Porque, assim, principalmente depois da pandemia, eu não saí muito certa desse negócio, não. Assim, até hoje eu ainda estou meio baqueada, assim, tentando entender meu lugar no mundo. De vez em quando eu fico, gente, eu acho que eu estou meio perdida aqui. Mas tentando lidar com as coisas, né? Porque muitas coisas me tiram, assim, do chão, às vezes, porque, sei lá, é um trabalho que tem muita exposição e necessita, assim, de uma energia extrema, porque é uma coisa que tem que acontecer constantemente, sabe? Não dá para parar de postar, não dá para parar de falar. E às vezes eu fico, gente, mas eu não tenho nada para falar de interessante. O que eu vou falar? Vou falar besteira? Não, eu prefiro ficar quieta. E às vezes isso meio que me encontra, assim, num ponto que às vezes eu fico me perguntando, será que isso passa por cima dos meus valores também? E aí eu tenho que me policiar muito nesse trabalho por conta disso. Acho que a internet tem um pouco disso, né? Mas isso, eu acho que a questão de segurança também, que no início, logo quando as coisas começaram a crescer muito, eu fui muito chamada pelas lideranças, pensando assim no meu bem-estar, na minha segurança, de onde eu estava, como é que as pessoas reagiriam. E porque algumas situações esquisitas já aconteceram, mas nunca deu errado, sabe? Estamos vivos. Mas a gente entende que existe um risco muito grande, né? E ainda assim, de um jeito muito... Eu tento levar isso de um jeito muito leve também. Não dá para pensar que isso a gente vai sofrer sempre, que as coisas são sempre ruins. Não, acho que tem que dosar. O que eu ia falar, eu estava te ouvindo dizer, né? Não, eu acho que eu nem sou merecedora, né? E eu queria te responder isso, assim, que você é merecedora. Eu acho que, às vezes, o papel da mulher no mundo, assim, faz com que a gente fique sempre pensando que não é o nosso lugar, mas você é merecedora, você é digna e você chegou. E celebre muito você, sua força. Obrigada. E sua potência. Que bom, que bom. Aí eu choro. Eu sou muito chorona. Tá vendo? Mais uma descoberta. Carne, osso e lágrimas. Eu também sou assim. Na minha receita, eu acho que botaram 30% de choro, 20% de brabeza, né, Pedrinho? Rola às vezes, né? Tem que ter um misto. E dá um abraço por esse ladinho da mesa. Eu fiquei te escutando você falar sobre essa questão também de até que ponto isso está dentro dos meus valores e você passa a ser um rosto, né? Você passa a ser uma imagem também. As pessoas querem tua presença, as pessoas querem te colocar numa capa, as pessoas querem te elencar a uma marca. Então, de certa forma, você muitas vezes já recebeu convites ou vai receber convites. Como fica essa questão de você ser uma influenciadora que precisa dialogar e precisa trabalhar e precisa, sim... Pagar as contas. Tem boletos. Então, como fica essa relação com convites de marcas, publicidade, pessoas em cima de você? Como é essa... Hoje, assim, sempre tive uma consciência muito grande de com quem eu queria trabalhar, que tipo de coisa eu quero atrelar a minha imagem. Mas hoje com um pouco mais maduro, assim. Eu tenho, inclusive, uns amigos que me ajudam muito nisso. E a gente sempre dialoga muito sobre como isso alcança, sabe? Porque não é só sobre a empresa tá querendo se ligar aos povos indígenas de repente. Eu preciso entender a história que ele tem com os povos indígenas, com o meio ambiente, com tudo que eu realmente acredito, assim. E várias coisas já aconteceram que assim, eu tive que negar e dizer, mesmo precisando do dinheiro, eu falava, não vale a pena. E depois, lá na frente, realmente, eu falei, poxa, que bom que eu tomei uma decisão sábia, que eu nem sabia, na realidade, que poderia ser tão ruim para mim ou tão complicado, assim. Mas eu acho que é isso, assim, de conseguir entender onde cabe a gente, onde não cabe, sabe? Às vezes a gente vai ser chamado, realmente, porque as pessoas querem atrelar a imagem da empresa a
questão mais sustentável, uma questão mais social, mas que não é de fato isso, sabe? Uma propaganda é uma propaganda. Mas a gente está falando de realidades que mudam vidas. Como é que isso se aplica na prática? Como é que isso está alcançando os territórios indígenas? Como é que eu vou fazer propaganda de uma marca que o meu povo não consome? Sabe, que meu povo não tem acesso nenhum porque é uma coisa muito cara, que nem eu tenho acesso. Não faz sentido na minha cabeça. Então, assim, eu tento entender muito disso hoje, porque na internet a gente tem muito disso, de que as pessoas falam muito e às vezes não estão falando nada, né? E eu acho que eu tenho muito disso. Assim, eu tenho muito medo também do que tipo de coisa eu estou disposta a vender para fazer o meu trabalho. Acho que é muito isso, assim, porque muita gente já me perguntou assim, por que você não dá curso da sua língua? Mas a minha língua não é ensinada para outras pessoas. É uma língua nossa, uma língua que a gente aprende no nosso convívio. A gente não tem interesse de abrir isso para outras pessoas. E não, eu não estou disposta a fazer isso por like, por venda, ou sei lá, não é uma coisa que me interessa nem um pouco. Então, é entender também assim, até onde a gente consegue ir, até onde o nosso braço alcança, e até onde realmente vale a pena, né, chegar. Eu estava tendo uma conversa agora há pouco no almoço, que era justamente sobre isso, né? Eu vivo, acho que um dilema muito grande, porque às vezes eu me sinto muito contrariada no ambiente empresarial, e faz com que muitas vezes eu adote uma postura que, assim, não, eu não quero estar nesse lugar, eu não quero fazer esse trabalho, eu não quero ajudar essa pessoa a fingir, eu não quero ajudar essa pessoa a fingir ser uma coisa que eu sei que ela não é. E pior, eu não quero trazer o meu trabalho, que é a minha construção mais preciosa, e oferecer para pessoas que não vão honrar aquilo, que não vão valorizar. E eu acho que essa ideia que a gente tem, que eu acho que é um trabalho que a gente tem muito forte, que para mim foi muito transformador, é entender que não, que no mercado e nos negócios não vale tudo, não. Que a gente aprenda a criar relações de trabalho do que quer que seja, baseado em valores humanos, na confiança, na amizade, em você acreditar no que aquela pessoa está fazendo. Não, eu quero fazer a propaganda, mas eu quero fazer para ajudar, porque eu quero, mas eu também vou ganhar meu dinheiro, a coisa do benefício mútuo, né? E é muito lindo, assim, que a gente tenha essa consciência de que é o nosso poder dizer não para determinadas coisas, que eu acho que eu saí do mercado tradicional de trabalho justo por isso, assim, porque eu sentia que todos os dias eu ajudava a construir coisas que eu sequer queria que existissem no mundo. Então, como é que você vai, né, fazer uma propaganda? E é um processo de criar uma relação saudável também com o que você faz, né? Porque eu detesto ser obrigada a fazer uma coisa que eu não gosto. Sempre foi assim. E hoje eu já não me obrigo mais, assim, nesses sentidos. Que bom que eu posso fazer isso. Eu sei que muita gente não tem essa situação. Mas hoje eu posso escolher o que eu faço e eu fico muito feliz de poder dizer sim, é uma oportunidade que eu sei que é um projeto muito verdadeiro, com muito amor das pessoas e que tem, assim, um grande potencial. E às vezes dizer não para uma coisa que eu sei que não faz diferença na minha vida ou na vida de quem atinge, sabe? Eu às vezes, eu sou fundadora de uma ONG, né, que é a Manifesto Ambiental. A gente tem um trabalho de ativismo, mas também, né, boletos, consultoria. Legal. E aí, eu às vezes eu escuto muito assim, não, então se você for com esse discurso, você não vai ganhar. Não, mas se você falar isso, a pessoa ela não vai te contratar. Sim. E aí, sempre tomado como uma coisa ruim, sempre tomado como uma coisa assim, você está perdendo, você não está ganhando nesse jogo que você tem que participar da forma como as pessoas esperam. Mas será que não é o que as pessoas esperam, que é exatamente o mundo que a gente está tentando mudar, né? E tu divide isso com alguém? Vocês dividem? Eu fiquei pensando aqui, né? Quando a gente passa por um momento desse, por exemplo, vou exemplificar para ficar mais fácil o entendimento, né? Um convite, de repente, que você fica em dúvida, está sentindo que precisa dividir com alguém. Conversa com algum familiar, tem alguém que tu geralmente liga e diz, mãe, fulano, é isso, o que é que tu achas? Vocês têm esse approach com alguém? Minha mãe, eu acho que nem tanto, assim, porque minha mãe, ela é empresária social, sabe? Ela é aquela pessoa que a galera não consegue falar comigo, aí liga pra minha mãe e fala assim, Tânia, será que a Alice consegue aparecer aqui? Aí minha mãe vai dizer, vai sim. Ela vai, que eu vou mandar ela ir sim. Aí eu sou obrigada a ir, entendeu? Aí eu fico, mãe, não é assim, calma, tem que ver se minha agenda tá livre, como é que funcionam as coisas, não sei o que, porque eu tenho que trabalhar. Mas agora a gente tá mais conversado sobre isso, a gente tá funcionando.
Mas eu tenho amigos que também são do meio, são fotógrafos, são comunicadores. E, assim, foi uma rede que a gente criou muito sem intenção. A gente conhecia um, foi conhecendo o outro, foi fazer amizade. E aí juntou essa turma toda, a gente descobriu que todo mundo se gostava, vamos ser amigos, e é isso. E aí, nessa, assim, são pessoas que produzem de vídeos a imagens. Então, assim, é uma galera que fortalece meu trabalho, porque eu não tenho grana para pagar essa turma toda. E mesmo assim, a gente, quando precisam de alguém, não, eu faço para você. Ah, eu tenho uma coisa aqui que eu não sei fazer, mas você faz, então deixa que eu faço. Então, a gente consegue, assim, se compartilhar dos trabalhos e indicar os nossos amigos também, quando a gente não tem condição de fazer. E isso é muito legal, assim, a gente criou uma rede de apoio, porque ser comunicador independente é muito difícil, gente. E porque uma coisa que a galera não fala é que, assim, não é tudo tão bonito quanto parece. É muito legal gravar vídeo o dia todo, falar com as pessoas, mas para isso a gente tem que ter um equipamento, a gente precisa ter uma base mínima. E a gente precisa continuar estudando para fazer isso acontecer, porque eu não posso falar sobre questões ambientais sem o mínimo de conhecimento técnico também, sabe? Não é só conhecimento tradicional que vai formular tudo isso. Então, hoje eu tenho essa consciência, a gente tem um processo muito grande assim que vai acontecendo constantemente. E então, assim, essas amizades ajudam a gente a chegar nesse ponto, sabe? Ou às vezes quando a gente se dispersa muito, aí o outro vem e puxa, não, pelo amor de Deus, não faz isso, vamos equilibrar aqui, não para de trabalhar, não. Vamos. Então, assim, ter uma colaboração é muito importante, é muito bom. Você ficou falando assim e eu fiquei lembrando, eu acho que até tu deve saber disso, né, Pedrinho? A gente tem um movimento ambientalista aqui, local. E o engraçado, né, é que acaba que a gente sofre as mesmas coisas e acaba se unindo, né? E eu falo muito, assim, que às vezes até quem a gente, enfim, tem uma empresa de consultoria e tem outra, porque são os ambientalistas no trabalho, né? Mas é todo mundo amigo, todo mundo se ama, todo mundo desabafa, reclama do mercado. E aí quando na hora de fazer, que eu acho que é esse conceito da colaboração radical, né? De você colaborar porque você quer ver o outro bem, porque é seu amigo, porque, enfim, eu acho que a gente deve construir isso em todos, porque é só o meu que faz microfone. Em todos os setores, né? Acho que agora deu uma melhorada. Eu tô magnética quando eu Vamos chego. fazer uma energia boa aqui para o microfone. Pois é. Mas é isso, assim, e aí a gente tem esse grupo que nem sempre a gente está em conversação. Às vezes a gente fica meses sem se falar e de repente a gente aparece na vida do outro, assim, rolou uma coisa aqui, vamos fazer. E é isso. É o Levi Tapuia, o Christian Ariu, que é o nosso primeiro comunicador indígena do Brasil, Cauê Terena, Chay Suruí, Beca Munduruku. Então, assim, são nomes sensacionais. Assim, é uma galera que eu sou muito amiga, mas também sou muito fã do trabalho deles, sabe? Então, a gente também tem essa relação, assim, de ver o outro, assim, de um jeito muito especial, de um jeito muito bonito. Eu acho isso sensacional. Muito bom. Agora eu vou me arriscar, tá? Me arriscar real. Real. E vai ficar gravado, porque a gente não vai cortar esse negócio. Se eu cometer erros, vai ser colocado no... E se eu falar besteira, vai cortar. No ar. Pronto, beleza. Pisão no pé aqui, vou deixar o pé já aqui do ladinho. Então, estou aqui na mesa com duas mulheres, né? Eu entrei agora, hoje, antes de ontem, no teu Instagram. As 3, talvez, fotos do topo. Tá ali numa super produção. Prêmio Glamour, não é isso? Chiquérrimas. Revista Glamour, não é isso? E Glamour, né? E aí toda uma produção estética, assim, capa, sabe? Fotos de capa, aquela que você diz, isso é foto para porta-retrato. Fotos lindíssimas. De modelo. Antigamente era mas capa do fotos Face, lindíssimas. né? E aí eu fico pensando assim, né? Como fica o machismo junto a esse movimento ativista, sabe? Como é que chega essa questão de mulheres fortes, bonitas, estarem à frente de causas sociais? Como isso bate na porta? Como é que vocês, se é que é possível, talvez o meu seja agora, driblam isso? Não sei se essa palavra... Eu ia tirar uma brincadeira. Esse povo está em todo canto, né? É isso. Não tem como driblar, né? A pessoa foge, rejeita, finge que não viu. É isso que eu estava falando mais cedo, assim, porque são as conexões que são importantes para fazer o trabalho que realmente tem relevância acontecer. Porque às vezes não dá para poder eu ficar dentro de casa e esperar que as coisas caiam do céu. Eu preciso ser... O trabalho hoje, principalmente na internet, é isso. É você ser visto, você ser notado e você ser, assim, tudo, né? Porque você faz foto, você faz vídeo, você fala, você apresenta. Eu já fiz narração
já narrei desenho, já apresentei podcast, sou embaixadora da W. Então, assim, é tanta coisa que às vezes eu fico olhando assim, gente, eu não tenho nem competência para fazer isso tudo. A galera me leva e eu tô fazendo. Às vezes eu tô meio perdida mesmo, às vezes eu preciso me encontrar nesse negócio todo. E aí esse convite da Glamour foi um convite muito especial que eu recebi, porque eles tinham uma ideia de fazer a capa de março, que era o mês da mulher, uma colaboração diferente. Eles não queriam nenhuma modelo super famosa, eles queriam falar com pessoas reais, mulheres reais, que fazem mudança nas comunidades. E aí eles chamaram 2 amigas, que se tornaram minhas amigas depois, mas eu conheci nessa produção, que é a Yamídria e a Zaika que fala sobre um afrofuturismo, que é sensacional o trabalho dela. E a Yamídria também que traz essa ideia da poesia, do Islã, e eu com as pautas indígenas, né? Então a gente fez as 3 capas de março e fez algumas fotos juntas também. Então foi um dia muito legal, muito especial, assim. Eu estava me sentindo meio princesa, fazendo as coisas assim muito legal. Festa de 15 anos, que nunca tive, mas assim foi legal. E aí a capa saiu e eu fiquei muito surpresa com o resultado. Eu não sabia que ia ser tão legal, tão bonito. E teve um retorno muito positivo, né? Depois eu ganhei o prêmio da Glamour, da geração Z, mais recentemente. E outras coisas foram acontecendo nesse caminho também, de trazer a moda indígena para dentro desses espaços, porque não dá mais para a gente lidar com o fato de que é uma coisa muito elitizada ainda, né? As pessoas precisam enxergar também que tudo que a gente faz, tudo que a gente produz como artesanato, é muito além do que a informação e a comunicação indígena. Também é estética, também é moda, também é uma cultura que assim, é carregada de coisas que muitas vezes nem a gente compreende assim, quando a gente para analisar. Então, assim, foi muito especial fazer parte disso, né? Tá sendo. Eu vou ter que responder a polêmica. Eu tenho certeza disso. Eu vou pegar a polêmica lá atrás e vou trazê-la de volta. Mas bem, assim, eu acho que o papel da mulher no mundo é um papel, não. O lugar da mulher no mundo às vezes é muito incômodo, porque eu não vi a imagem, mas eu imagino que seja uma imagem bonita, né? Que são as mulheres juntas, mas que tem também um apelo sensual, né? Porque a gente vive num sistema também que busca botar as mulheres nesse lugar, especialmente as que se destacam, né? Elas têm que estar performando o que o mundo deseja, o que o mundo quer ver, a história de que o desejo vai vender também. E de poder ter a coragem de estar nesses ambientes e nas imagens e de posse do seu corpo de uma forma que seja confortável, para que você possa levar o seu ativismo e, se for preciso, você ser a detentora do seu corpo, mesmo que isso te traga, em alguns lugares, elogios que não são elogios, né? Elogios que são formas intromissivas, né? de abordar as mulheres. Mas o fato é que, né, a gente começa a perceber de que mulheres jovens podem ocupar esses lugares, e muitas vezes com a qualidade de representação, como é o teu caso, de que se sobrepõe um pouco a isso, sabe? Que eu acho que isso se torna realmente tão precário que eu acho que essas pessoas acabam falando sozinhas, né? Porque sim, existe. Eu, por exemplo, como consultora, eu muitas vezes sinto muito, por exemplo, o machismo estrutural, que não é aquele machismo que fulano foi machista comigo, é que você simplesmente não consegue chegar. Porque quando você e um homem, é o homem, você e um homem, o homem de novo, você e um homem, o homem de novo. E muitas vezes se torna uma coisa exaustiva. E que a gente possa abrir cada vez mais espaços para lideranças femininas em vários ambientes, e que a gente possa ter uma sociedade, né, o matriarcado, né? Vocês estão prontos para o matriarcado? E sobre isso eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu, buscando essa polêmica lá atrás, mas também trazendo para outro lugar, eu sinto que a sociedade, como se chama, né? A sociedade branca, né? Os homens brancos, não quer dizer que sejam todos brancos, mas essa comunidade que foi posta pelo colonialismo, né? Que foi o que... Mas a gente tem muitos desafios a serem superados, mas existem já conceitos que a gente conseguiu avançar.
como a história das questões de gênero. Eu acho que a gente hoje, por mais que a gente esteja num lugar de extrema desigualdade ainda, que a gente, apesar de ser a maioria na sociedade, não somos nem 30% nas representações. Tem uma lei dizendo que 30% das mulheres devem representar e a gente não consegue alcançar. De que forma você enxerga, às vezes, quando eu convivo com os povos indígenas, e eu vejo que tem coisas que tanto a gente pode fazer esse intercâmbio com os povos indígenas, quanto a gente pode aprender muita coisa com os povos originários também. Como é que é essa questão do masculino e do feminino e do machismo estrutural dentro das comunidades dos povos indígenas e dos territórios? Eu acho que, assim como quando a gente fala num contexto geral, a gente também vê uma mudança muito significativa no recorte de gênero dentro das aldeias. Claro que em algum momento isso já foi muito mais separatista, né? Como a gente fala. Porque existe, inclusive isso é uma coisa que foi muito pontuado assim, na cultura pataxó, porque as nossas pinturas, ela remete a essas relações, porque tem a pintura do homem, tem a pintura da mulher. Isso já foi muito questionado, a gente já chegou nesse ponto de conversar sobre o tema. E, ao mesmo tempo, de chegar a um ponto de conciliação onde a gente entende que nem tudo, nesse sentido, é ruim para a gente. Mas, assim, quando a gente se aproxima e a gente questiona assim, os espaços de poder, por exemplo, porque são poucas mulheres que são lideranças indígenas. Menos ainda são mulheres no cacicado. Eu conheci uma mulher pataxó, cacique, eu já tinha 15 anos, e aquilo foi um evento na minha vida. E muito obrigada por isso, porque assim, realmente é muito representativo para a gente. E, ao mesmo tempo, a gente vem assim, num processo cada vez mais de conquistar esses espaços. Isso já acontece. A gente vê muitas meninas indígenas nessa busca constante, não só de liderança, assim, mas de ser ouvida dentro da própria comunidade. E, apesar disso, a gente ainda sente um distanciamento, porque não dá para a gente romantizar a ideia do indígena, como a gente sempre fez no Brasil, e dizer que não existe violência doméstica dentro das aldeias, que não existe violência sexual, porque isso é uma mentira. Que não existe, por exemplo, homofobia, né, ou transfobia, coisa que a gente vê muito pouco, por exemplo, lideranças e pessoas que representam os povos indígenas e que são declaradamente homoafetivas. Ou eu conheço indígenas que são lésbicas e que já sofreram ameaças de coisas horríveis só pelo fato de serem gays, homens ou mulheres. Transexuais é ainda mais raro, né? Então, assim, e é justamente por esse processo, porque pode não ser uma homofobia escancarada, quantas pessoas veem aqui fora, mas ela existe. Porque ela existe num processo de exclusão dessa pessoa da sociedade indígena, dentro da sua própria comunidade. Isso é homofobia. Não é porque não estou falando sendo agressiva com aquela pessoa, mas o fato de excluir ela já é um ponto muito relevante da gente pensar nesse sentido. Então, assim, aí as pessoas apontam assim, mas existem poucas pessoas indígenas que são LGBTs hoje. E não é verdade. E só existe, na estatística, pouca gente porque existe justamente esse processo da pessoa ser excluída. Então, muitas vezes as pessoas não se mostram, não falam sobre o tema, porque isso chegou para mim muito tempo depois. Não é uma coisa muito comum da gente conversar dentro da comunidade indígena. E aí a gente começa a quebrar esse tipo de situação, a gente começa a falar sobre isso. Eu participei de um projeto, que é o Ipaquei, que é de um amigo meu, que tem justamente essa ideia assim, de transformação, de compreensão. E a gente ia para as aldeias para dar oficinas, seminários de comunicação, como um espaço assim, de fortalecer a comunidade LGBT dentro das aldeias. E assim, o curso é direcionado para os LGBTs, mas a gente conseguia agregar toda a comunidade nisso. Então, era sensacional. E a gente viveu coisas assim, muito bonitas, assim, de realizar esses encontros, de mostrar para as pessoas que a gente pode se respeitar, sim, que é um outro nível de conversa. Porque, por exemplo, a gente leva esse curso e fala um pouco também sobre gênero e sexualidade, porque é um tema pouco debatido nas aldeias. Qual é a diferença de gênero e sexualidade? Sabe? Então, colocar isso foi muito importante, dar nome para as coisas foi muito importante. E a gente vem construindo assim, isso bem devagarinho, mas já acontece assim, de um jeito que a gente se orgulha bastante. E que bom também te ouvir e saber dessa iniciativa, porque, como eu te falei, né, eu acho que os povos indígenas
é interessante para eles também olhar para essas questões que a gente, povo branco, conseguiu superar como algo que não é legal, e que a gente também possa aprender com vocês um monte de coisa que a gente ainda não conseguiu superar e que a gente pode melhorar, como, por exemplo, enxergar o território e a terra como algo sagrado, como algo que é vida, como algo que é como se você estivesse machucando a sua mãe, né? Você está poluindo o rio. Então, posso fazer outra pergunta? Por favor. Tô Por favor. monopolizando o microfone, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre essa cosmovisão do povo Pataxó, da relação com o território, da relação, o que acontece depois da vida. Eu sou muito fascinada pela cosmovisão indígena. Eu gosto muito dessa história, porque a galera pensa assim que a gente tem um plano pós-apocalíptico, e não é bem assim que rola. Mas é muito legal também. Eu tenho minhas próprias teorias também, porque sempre fui da conspiração, mas é isso. A gente, além dessa relação que a gente tem com a natureza hoje, e que sempre teve, na real, né? Mas, assim, o povo Pataxó, para quem não sabe, a gente está no extremo sul da Bahia. E, assim, a gente tem algumas outras aldeias em Minas Gerais, Espírito Santo, mas esse foi um processo muito difícil para o povo Pataxó, inclusive de reconhecimento, porque foi um processo de fuga do próprio território para conseguir sobreviver. Então, por isso que o nosso povo se dividiu pelos estados. Mas a gente vivia como nômades no território, principalmente baiano, mas das margens do rio, ali em Cabralha, até Espírito Santo. Andava muito. Santa Cruz Cabralha. Santa Cruz Cabralha. Então, né? A nossa cidade é cheia de homenagens para colonizadores. Isso é um ponto de discussão muito importante hoje, mas, assim, que infelizmente não tem gerado mudança. E aí, quando a gente fala desse território, eu acho legal reforçar isso, porque as pessoas têm uma ideia de que o indígena brasileiro, ele ama a Amazônia. Todo mundo ama a Amazônia. A gente precisa amar a Amazônia e fazer alguma coisa por ela, pelo amor de Deus. Mas, assim, nós somos da Mata Atlântica e, predominantemente, nós vivemos na beira da praia. Então, assim, a gente vive de um jeito, uma organização social um pouco diferente, a nossa alimentação é diferente de outros povos. E, com o tempo, a gente foi perdendo isso por conta da colonização, né? Porque a gente foi um dos povos dos primeiros contatos. Então, isso intensificou muito o processo de violência contra o povo Pataxó e a tomada dos territórios, que, assim, historicamente foi desastroso né, em todo esse contexto. Mas aí a gente tem essa conexão muito bonita com o mar, com a Mata Atlântica. A gente entende a mata como um refúgio, como um ciclo de vida, e o mar do mesmo modo. Mas, assim, num nível de respeito, acho que ainda maior. Assim, é uma relação muito, muito difícil de explicar, mas, assim, muito bonita. Eu tenho uma história muito legal, assim, com o mar. Porque foi um ponto que salvou muitas vidas Pataxó, sabe? Por conta da navegação, por conta do preparo que a gente tinha para pesca. Inclusive, assim, a gente faz pesca não só como as pessoas imaginavam, assim, de peixe. A gente faz pesca de outros mariscos também, que são muito importantes, inclusive para a saúde Pataxó, porque mariscos são uma representatividade de fortalecimento espiritual, sabe? O polvo, o ouriço, então é muito importante para a gente. Então, a gente dominar essas técnicas foi fundamental para sobreviver no nosso território. E isso se apresenta cada vez mais forte com os anos. Até hoje a gente reforça muito isso, porque hoje, apesar de ter perdido muito desses contatos, desses acessos com a natureza, a gente precisa fortalecer isso na nova geração. É importante que a gente passe as coisas que aconteceram e que precisam continuar acontecendo, né, no nosso povo. E quando a gente pensa no fim do mundo, assim, não existe um depois. Eu brinco assim que a floresta já estava aqui antes, ela vai continuar existindo. Quem morre é a gente. Essa é a realidade. Porque as pessoas acham que a gente pode sobreviver sem ela, a gente pode sobreviver sem os animais que nos alimentam, mas é tudo um ciclo. E nessa cadeia alimentar, só quem é desnecessário somos nós. E só a gente não percebeu ainda. Se a gente morrer, as coisas vão continuar, as plantas vão crescer de novo, os animais vão se reproduzir mais vezes, e só a gente vai embora. Então, assim, não é um ponto assim de
de desespero da gente, não, sabe? É uma coisa muito natural pra gente. Porque a gente enxerga a morte de um jeito muito diferente também. A morte é uma relação muito mais de alegria. Sabe o que é um povo cantar e dançar no velório? É isso. Essa é a relação que a gente tem com a morte, porque a gente entende que existe uma coisa muito melhor depois. A gente não acredita no céu, a gente não acredita numa pós-vida, numa segunda vida, mas é isso, assim, é um sentimento de descansar e de ser entregue de volta à terra. E é esse sentimento que as pessoas precisam ter. Eu brinco, falo com a minha mãe assim que, olha, se eu morrer, pelo amor de Deus, não me bota num caixão. Eu vou ficar presa num caixão, eu não quero isso na minha vida, na minha pós-vida, sei lá. Mas assim, uma urna, me bota dentro de uma árvore, deixa lá, entendeu? Não faz estardalhaço, não quero... E é isso, porque a gente tem essa ideia, assim, essa concepção de futuro. Eu brinco muito que talvez um dia, quando chegar o grande dia, porque assim, eu sou da época, né? Parece que foi muito tempo. Mas os meninos me chamaram de tia, mas eu sou nova, tá? A gente tem 22 anos. Mas, enfim, anos 2012, todo mundo falava do fim do mundo, né? Tinha aquele filme que era uma tragédia. E aí isso marcou muito a minha história, que meu pai sempre gostou muito de filme, eu assisti isso e eu fiquei horrorizada. E aí eu tinha minhas próprias ideias sobre o fim do mundo. Eu escrevi um livro sobre isso, um pequeno livro sobre isso, porque eu tinha a ideia de que se a gente realmente fosse... que se o mundo fosse acabar, isso não ia acontecer com a gente. Porque, assim, eu queria proteger os meus, os outros eu não sei como é que vai fazer lá, se resolver lá. Mas a gente tem um ponto muito importante no Brasil, que é, inclusive, uma grande ironia, que o povo pataxó tem uma adoração, uma coisa muito importante com o Monte Pascoal, que é território pataxó. Era um lugar onde a gente se encontrava para fazer rituais com outros grupos pataxós, né? E noite de lua cheia, a gente sobe o monte para fazer isso até hoje. O monte tem uma relação muito importante espiritual para o povo pataxó. E aí é muito irônico os portugueses chegarem aqui justamente por terem enxergado esse monte. Sabe? Na minha cabeça fica assim, gente, Pascoal, por quê, né? mas enfim. Colonizador. Monte Pascoal ainda, né? A gente tá lutando, inclusive, para mudar esse nome, né? No Parque Nacional. Que coisa boa. Estamos nessa. Vamos homenagear a nossa galera agora. Isso, porque até a linguagem, né? Como a gente vê, linguagem neutra, as palavras importam, o nome das coisas importa, né? Pertencimento, tudo. E aí, assim, eu tinha muito a ideia de quando eu era criança de que se alguma coisa acontecesse, a gente ia para lá e a gente ia sobreviver, assim. E eu acredito fielmente nisso, assim, até hoje. Que vai dar certo. Se alguma coisa aconteceu, a gente vai estar seguro lá. Talvez não. Não, eu acho muito difícil que não. Mas, assim, quem sabe? Fica a ideia. Vou jogar aqui uma pergunta, que eu vou jogar dois assuntos, mas que eu acho que coincidem. E o direito? E o futuro? Hoje tu é estudante de direito, né? É isso, porque humanidades, eu acho que foi o curso inicial. Foi. Não é isso que... Comecei me corrige. antes da pandemia. Depois da pandemia eu continuei estudando, mas eu estava nesse processo da comunicação, meu trabalho estava me deixando louca, e aí eu tranquei o curso, larguei a universidade. Que era, então, humanidades. Não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Vou voltar agora, porque agora eu consegui resolver minha vida, assim, de isso aqui é trabalho, eu posso fazer isso aqui, eu tenho um horário vago, eu consigo, sabe, organizar minha vida. Aí agora eu estou voltando para estudar, para fazer direito. Então, tu terminou um primeiro ano, que é o de humanidades, e aí agora escolhe seguir no direito. Sabe, para fazer direito. E aí, quanto tempo fica para terminar o direito? São 4 ou 5 anos. O tradicional, 5 anos. Então, sou advogada. Eu já, tudo foi proposital. Tá tudo aqui. E aí? O que é que vai ser do direito enquanto ferramenta para tudo isso que tu defendes e... Olha, eu amo o que eu faço. Eu me descobri muito assim apaixonada pela comunicação e não pretendo largar, não. Eu quero me formar para fortalecer esse trabalho, porque eu gosto muito de atuar falando sobre direitos humanos, direitos ambientais e o quanto a gente precisa melhorar os direitos ambientais que a gente tem no Brasil, porque assim a gente vem de um processo que, quando a Constituição foi escrita, há mais de 30 anos atrás, a gente não tinha uma formulação tão necessária, tão importante, e nem mesmo uma urgência tão grande de salvar os espaços de conservação, entende? Então, hoje, eu tenho muito essa ideia assim, de usar essa formação para ajudar nesse sentido do ativismo, mas não mais advogar. Porque
quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente quer formar para advogar, porque a gente acha que isso dá dinheiro, né? Principalmente quem nunca teve dinheiro na vida. Aí agora eu falo, não, hoje eu quero realmente atuar para falar sobre territórios indígenas, sobre a conservação desses territórios, mas principalmente trazer isso para dentro da comunicação, assim, porque a gente ainda entende que o direito é um espaço muito inacessível para as comunidades, porque é uma linguagem muito difícil, realmente, e exige muito esforço, muito assim, para você destrinchar aquilo tudo, você entender realmente o que quer dizer, porque existem tantos recortes da lei, então conseguir levar isso para a comunidade, porque eu brinco muito, sempre brinquei muito assim que o indígena ele não pode ser um indígena de 2 artigos, 231 e 232, a gente tem que conhecer a Constituição, porque a gente tem direitos e deveres. E a gente tem que pontuar isso. Nós somos cidadão comum, como qualquer outra pessoa. A gente também está sujeito ao Código Civil, ao Código Penal. E é levar isso para dentro das comunidades. Porque muita gente não sabe, porque a gente não teve acesso a isso. A gente não teve a oportunidade de aprender. Então, assim, se agora a gente consegue fazer isso de um jeito mais acessível, de um jeito que chegue realmente a informação para a pessoa, uma linguagem mais fácil, a gente vai fazer isso acontecer. É mais nesse sentido. E que massa, para mim foi uma surpresa saber disso. Eu sou advogada por formação, eu costumo dizer isso, advogada por formação, ativista por vocação. E eu quase desistia do curso no último período, porque eu disse, não, isso não é para mim não. Foi quando eu, enfim, me engajei no direito ambiental, e eu acho que essa visão dos advogados, né, eu acho que ela foi perdida, como tantas outras coisas na nossa sociedade, porque eu acho que, assim, isso está no estatuto de que o advogado ele é um servidor do bem-estar, né, coletivo, do equilíbrio, da justiça na sociedade. Eu acho que isso se perdeu um pouco, né, quando a gente vê que advogado se tornou leão de chácara de patrimônio. A pessoa que ganha muito dinheiro talvez é aquela que você nunca faria as coisas que ela faz. E para mim ficou muito claro isso, assim. Hoje eu trabalho com muita construção de política pública e eu acho que tem muitas formas de você usar isso como uma ferramenta, né, para ampliar ainda mais o que você já tem no coração e na coragem. E assim, enquanto eu fiz o curso de Humanidades, a minha universidade, que é a UFSB, do sul da Bahia, a federal, ela já tem tratado muito. Eu participei da criação dessa universidade, assim, porque eles, na época que abriu a UFSB na região, a gente conseguiu dialogar muito com a universidade. Então, a universidade levava os indígenas para dentro da universidade, para as lideranças, para palestrar, para conversar com os outros alunos indígenas. E esse foi um ponto muito importante. Foi ali que eu decidi que eu queria estudar naquela universidade. E aí, tanto que quando eu cheguei na universidade, que eu fui estudar lá, eu recebi o manual do aluno e tem uma foto minha, quando eu era criança. Quando eu vi a foto, eu falei, não acredito, sou eu quando criança, eu estava lá, tá vendo? Eu construí isso junto com essa galera. E aí agora a gente está nesse processo assim mesmo de reconhecimento, né? Mas assim, ao mesmo tempo, a universidade, o espaço acadêmico, também tem uma ideia muito diferente do indígena, sabe? Eu saio desse espaço de pessoa e viro um objeto de pesquisa que é surreal às vezes, porque é só mais um manequim ali naquele espaço. E aí eu já tive muitas brigas em salas de aula, eu sempre fui muito encrenqueira, adoro reclamar. Eu sempre falo isso. E a sala de aula sempre me trazia essa provocação às vezes. E vários professores meus sempre me incentivaram, e quando eu cheguei na universidade não era diferente. Mas eu tinha muito conflito, assim, eu não acredito nisso, eu não vou escrever isso na minha prova, porque é ridículo, assim, não concordo com um antropólogo, sei lá, das quantas, porque ele está errado, ele está falando merda, e, enfim, desculpa. Mas, assim, então é contar isso para as pessoas, e a gente, na sala de aula, grande parte da minha turma, na época, eram pessoas não indígenas, eu acho que eu era eram 3 indígenas na minha sala. E, assim, normalmente a galera super apoiava as ideias e não tinha um questionamento, sabe? Não tinha um senso crítico. Eu ficava, gente, não é possível que essa galera foi criada alienada. Em que mundo eu vivo? Em que mundo minha mãe me criou? Que eu cheguei num ponto, assim, que tudo me indigna muito. Mas era justamente por isso, porque é uma história que não foi escrita por nós, né? Não tem a nossa concepção de vida e, assim, a universidade foi bem conflitante para mim num primeiro momento, até eu aprender que tem coisa que a gente tem que fazer e não tem jeito, a gente tem que seguir a maré, né? E mais que isso, né? Quando a gente chega nesse lugar de conflito, talvez seja o momento da criação.
né? Quando você encontra essa parede das coisas que você não aceita, que você não acredita, que você não quer nem escrever no papel, talvez seja aí a oportunidade de chegar lá e, ó, isso aqui não está legal, né? Porque o direito ainda precisa muito se atualizar. Isso. Gente, passaria muito mais tempo aqui com vocês, porque fala de coisa tão séria, inclusive, mas com uma leveza com responsabilidade é muito bom, né? A gente consegue refletir, realmente receber bem as mensagens para que a gente possa retribuir ou transformar isso, na verdade, em retorno para a sociedade. Eu acredito muito nessa forma de comunicação. E é muito o que eu sinto quando eu vejo tuas redes, é muito o que eu recebo no formato da comunicação de Alice. Então, é um presente essa representatividade jovem, né, ensinando tanto para tanta gente, para mim, para pessoas que seguem as redes e têm a possibilidade de conversar contigo. Quero te agradecer pelo abraço afetuoso que a gente, quando se encontrou ali, que a gente se conheceu, pela tranquilidade que você passa, vamos bater um papo bacana, sabe? Porque eu acho que é isso, assim. Eu acredito muito nesse tipo de voz, e é isso, assim. Isso para mim chega com tanta força, mas com tanta força. Essa leveza traz tanta força que às vezes a pessoa nem entende o quão forte está sendo desse jeito. Então, assim, muito, muito feliz mesmo de ter te conhecido, de poder estar seguindo todo esse trabalho que tu fazes. Quero dizer que você vai ficar até eu não vou dizer a data, pode dizer, né? Vai ficar mais até dia 23 aí em Recife. Curta bastante essa cidade. Essa cidade abraça, né? Essa cidade é especial demais. Conheça muita gente bacana, porque tem muita gente bacana nessa cidade. Aproveite o festival, aproveita a praia, vá lá na praia também. Tô morrendo de medo de tubarão, gente. Calma, tem toda uma estratégia para isso não acontecer. Respeitar, obviamente, claro, né? Antes de mais nada. E curtir como dá para curtir. É isso. Bruninha, muito obrigado pela parceria de sempre. Isso é muito especial também para mim. É uma amiga, uma pessoa que eu respeito, uma profissional incrível, assim, que eu tenho como referência. E quando eu tive a possibilidade de conversar com a Alice, eu disse, ela, vou chamar a Bruninha. Então, obrigado. Fiquei feliz demais por estar com essas duas mulheres aqui incríveis. Obrigado. É uma primeira temporada muito especial, viu? Só nome bacana. Valeu, gente. Obrigado, plateia. E, ó, a gente está encerrando aqui esse episódio, mas a gente tem mais 2 episódios na mesma temporada, tá? A plateia pode até continuar, porque os episódios estão sendo gravados, né, um atrás do outro. Mas a gente vai colocar isso no YouTube da Verda e vai rolar para que vocês vejam isso quantas vezes vocês quiserem. Vocês ficam voltando aí nas melhores respostas. Dá o replay, porque vale a pena, beleza? Tchau, tchau, valeu! Tchau, gente. Obrigada.